Você sabia que o pensamento da maioria dos teólogos atuais sobre o pecado de Onã, ou seja, o coito interrompido, é algo absolutamente novo e que os teólogos no passado nunca interpretaram esse texto assim? Já parou para pensar no que João Calvino realmente disse sobre o pecado de Onã? Talvez você esteja acostumado a ouvir que esse episódio de Gênesis 38 é só uma questão cultural e que, na verdade, ali o problema era somente que ele não queria gerar descendência para o irmão e que fazer a contracepção é algo sem importância. Mas se eu te dissesse que Calvino escreveu palavras duríssimas sobre esse texto e que alguém em algum momento decidiu apagar isso? Sim, o que você vai ver nesse vídeo é o que João Calvino realmente escreveu sobre Gênesis 38. E mais do que isso, você vai ver quem escondeu, como fizeram isso, e por que isso importa e o que isso diz sobre o estado atual da teologia reformada. Eu sou Susana Marques, mãe de 5 filhos e autora do livro Fertilidade sob Ataque. A pergunta que vai ecoar o vídeo inteiro é essa: por que esconderam isso? E quem se beneficia com esse silêncio? Se você ama a verdade, segura firme até o final. Vamos recapitular rapidamente o texto de Gênesis 38. Judá, um dos filhos de Jacó, tem 3 filhos, Onã e Selá. O primogênito, casa com Tamar, mas o texto diz que ele era perverso e Deus o matou. Pela lei do levirato, o irmão seguinte, Onã, deveria se deitar com Tamar e gerar filhos em nome do irmão morto, para que a linhagem continuasse. Só que Onã se deita com Tamar, mas não quer engravidá-la e faz isso de forma deliberada. Toda vez que se deitava com ela, derramava o sêmen no chão, o famoso coito interrompido, recusando-se a cumprir o mandamento. A Bíblia é clara, Deus viu isso como algo mau e o matou. Durante milênios, esse texto foi interpretado como uma condenação ao uso sexual apenas por prazer, frustrando a procriação. Não é só sobre descendência, não é só sobre desobediência à lei do levirato. É uma denúncia moral contra o uso egoísta da sexualidade, um pecado contra a vida, contra o Criador, contra o desígnio do casamento. E foi assim também que Calvino e todos, absolutamente todos os teólogos na época da Reforma e também os puritanos interpretaram. Eu fico refletindo seriamente sobre isso, meus irmãos. Quem será que tem a interpretação mais correta sobre esse texto? Os pais da igreja, Lutero, Calvino, os puritanos e seus sucessores? Ou os nossos teólogos atuais que sofreram a influência maligna da teologia liberal e do feminismo? Fica a reflexão. Voltando, João Calvino não passou pano para Onã. Ele não tratou esse texto como algo cultural, irrelevante ou neutro. Pelo contrário, no seu comentário original sobre Gênesis 38, 8 a 10, escrito em latim, Calvino usou palavras fortes, graves e diretas. Ele disse, por exemplo, que o ato de Onã era torpe e antinatural. Chamou de crime detestável. Acrescentou que era uma corrupção. Disse que derramar semente fora do corpo feminino era duplamente monstruoso, comparável a um violento aborto. E não para por aí. Calvino escreve que Onã, com esse ato, tentou extinguir a raça humana tanto quanto pôde. Essas palavras não são apenas duras, elas revelam que Calvino entendia o pecado de Onã como algo muito além da desobediência ao levirato. Era uma afronta direta ao propósito de Deus para o sexo e para a vida. Para Calvino, o prazer do ato sexual não poderia ser separado da procriação. Para Calvino, usar a função sexual de forma que deliberadamente exclua a fertilidade era um pecado grave e Onã foi morto por isso. E aqui vem o problema que quero mostrar para vocês. Boa parte do que Calvino disse simplesmente sumiu. A maior parte das edições em inglês do século XX omitiu
totalmente seu comentário sobre Gênesis, capítulo 38, verso 10. E como a edição brasileira do comentário foi traduzida a partir dessas versões em inglês e não do latim ou do francês, a omissão chegou até nós. Na edição publicada pela editora Cliri, por exemplo, o comentário sobre o versículo 10, o mais importante, inexplicavelmente não aparece. Nenhuma nota explicando, nenhuma referência ao corte. É como se Calvino não tivesse dito nada, mas ele disse, e disse muito. Inclusive, quando eu trato desse assunto, alguns teólogos se assustam. Só acreditam em mim quando consultam a versão em latim e confirmam tudo o que estou dizendo aqui. Aliás, vou deixar o link das versões em inglês e latim aqui na descrição para vocês pessoalmente consultarem. Charles Provan trouxe isso à tona ao perceber que algo estava faltando nas edições populares. Ele foi atrás do texto original em latim e encontrou o comentário completo, traduzido pelo Dr. Ford Barrows, que também foi o tradutor das Institutas de Calvino. Foi a partir disso que o trecho perdido foi restaurado. Provan mostrou que Calvino condenava a prática de evitar a concepção com base em argumentos teológicos, naturais e morais. Ele foi bem claro: derramar a semente fora da mulher era, sim, motivo para o juízo de Deus. Mas não foi só Provan que levantou essa denúncia. Brian Hodge também documenta essas omissões. E ele vai além. Diz que isso não foi acidental. Segundo ele, foi uma escolha editorial deliberada, feita por muitos editores do século XX, que queriam suavizar ou apagar os ensinos antigos da igreja sobre sexualidade e contracepção. Na nota de rodapé 63 do seu livro, ele afirma que muitos comentários patrísticos sobre Gênesis 38 foram intencionalmente excluídos. Inclusive, ele cita uma série de comentários em inglês, uma das mais populares atualmente, que também ignora completamente os comentários dos pais da igreja sobre esse texto, exatamente porque a maioria deles condenava o controle de natalidade. Rod mostra que Calvino, Lutero e os pais da igreja viam essa prática como um pecado, não só sexual, mas homicida, porque impede deliberadamente o surgimento da vida. E isso não aconteceu só com Calvino. Não foi um erro de uma única editora, nem um caso isolado. Por exemplo, em edições modernas como da Baker de 2009 e da Crossway Classic de 2001, o comentário de Calvino sobre Gênesis 38:10 simplesmente desapareceu. A própria Baker chegou a admitir em nota: uma ou duas linhas são aqui omitidas, assim como o comentário sobre o 10º versículo. Já a edição da Crossway nem sequer menciona que houve omissão, simplesmente omite sem qualquer explicação, como na edição em língua portuguesa. Isso foi duramente criticado por estudiosos sérios, que classificam essas práticas como editorialmente desonestas, pois distorcem a compreensão completa das convicções morais e teológicas de Calvino. E mais, essas omissões não são neutras. Ao remover ou suavizar trechos onde Calvino condena práticas contraceptivas, esses editores influenciam diretamente a percepção contemporânea sobre o que é ou não aceitável do ponto de vista moral e bíblico. Com isso, a igreja de hoje corre o risco de adotar uma ética completamente desconectada da sua própria história. E de fato, acabou adotando. E se você acha que isso é coisa do passado, presta atenção no que vem agora. Diante dessa omissão tão grave, eu, como autora de um livro que trata exatamente sobre os temas de fertilidade e da ética cristã, o livro Fertilidade sob Ataque, que também está aqui na descrição, decidi entrar em contato com a editora Cliri, responsável pela publicação da edição brasileira dos comentários de Calvino. Enviei um e-mail respeitoso, apontando que o trecho sobre Gênesis 38:10 havia sido suprimido e que isso provavelmente era resultado da tradução feita a partir de uma versão inglesa antiga, também completa.
Mencionei que essa mesma versão já havia sido corrigida, por exemplo, no site da CCEL, que hoje oferece a tradução mais completa ao texto latino original. Expliquei que esse tipo de omissão não é irrelevante. Estamos falando de um conteúdo teológico essencial, que lida com o início da vida, com a moral sexual e com a fidelidade ao propósito criacional de Deus. E o que a editora fez? Nada. Inicialmente até me respondeu, mas depois se calou. Nenhuma justificativa, nenhuma sinalização de que o problema seria corrigido nas próximas edições. Silêncio total. E aqui está o problema. Quando uma editora cristã é confrontada com uma omissão dessa magnitude, ela tem a responsabilidade moral de agir. Ela deve, no mínimo, corrigir o erro nas edições futuras, comunicar seus leitores, preservar a integridade da tradição reformada que ela mesma publica. Ignorar esse tipo de alerta é contribuir para a perpetuação de uma mentira por omissão. E é aqui que a coisa fica ainda mais séria. Muita gente forma suas convicções teológicas com base no que lê nos comentários de Calvino. Pastores, professores, seminaristas, leigos sérios, todos recorrem a esses textos. As pessoas enxergam em Calvino um grande líder levantado por Deus e que merece ser ouvido. Mas como confiar se partes inteiras foram apagadas? Ao suprimir trechos tão centrais, o que se faz é construir uma caricatura do pensamento de Calvino, uma versão amansada, adaptada, moderna, que não reflete o que ele realmente cria. E isso não é só sobre Calvino, é sobre toda uma tradição reformada que por séculos entendeu que o sexo não era apenas prazer, mas principalmente cooperação com Deus na geração da vida. É sobre a visão de mundo que enxerga os filhos como bênção, não como fardo. É sobre uma fé que afirma que a fertilidade faz parte do culto a Deus e não algo a ser controlado artificialmente. Quando editamos a teologia, editamos também a ética. E quando calamos Calvino sobre Onan, damos espaço para que a cultura fale no lugar da escritura. E é aqui que vale lembrar. Essa não era apenas a opinião de Calvino, era a visão unânime da igreja por milênios. O texto de Gênesis 38 sempre foi considerado prova bíblica contra a contracepção. Martinho Lutero, por exemplo, interpretou esse episódio com palavras ainda mais contundentes. Ele disse, abre aspas, Onan deve ter sido um canalha malicioso e incorrigível. Este é um pecado muito vergonhoso. É muito mais atroz do que o incesto e o adultério. Chamamos isso de impureza. Sim, um pecado sodomita, pois Onan se deita com ela e quando chega ao ponto da inseminação, derrama o sêmen para que a mulher não conceba. Consequentemente, ele merecia ser morto por Deus. Fecha aspas. Lutero enxergava isso como um pecado contra a ordem natural da criação e contra Deus. E vai além. Ele condena a mentalidade contraceptiva como uma perversão do coração humano. Abre aspas. Hoje em dia, você encontra muitas pessoas que não querem ter filhos. Essa atitude é pior que bárbara. Homens assim merecem que sua memória seja apagada da terra dos vivos. Fecha aspas. E Calvino? Calvino escreve, e aqui eu leio diretamente, abre aspas. É algo horrível derramar sêmen fora da relação sexual entre homem e mulher. É duplamente horrível, pois isso mata o filho antes mesmo de nascer. Onan foi culpado de um crime semelhante ao contaminar a terra com sua semente. Tentou destruir uma parte da raça humana. Fecha aspas. Essas não são opiniões isoladas. Por 19 séculos, todos os teólogos cristãos condenaram a contracepção. Foi apenas no século XX que as igrejas, pressionadas pela maldita teologia liberal, pela eugenia, pelo feminismo, começaram a revisar o que sempre foi a doutrina unânime. Ou seja, se alguém hoje disser que os reformadores nunca se opuseram à contracepção, ou é ignorante ou mal intencionada. Essa pessoa ou não leu ou está escondendo a verdade. Agora que você viu tudo isso, a pergunta que não quer calar é:
Se até os comentários de Calvino estão sendo editados, o que mais estão tentando apagar? Essa não é uma discussão secundária. Isso é sobre integridade, sobre verdade. Quando alguém apaga palavras de um reformador porque elas soam forte demais ou politicamente incorretas, o que está fazendo na prática é reescrever a história da teologia e afastar a igreja da doutrina que ela recebeu. Hoje, muita gente acredita que os reformadores eram neutros ou indiferentes ao tema da contracepção, mas isso não é verdade. Eles viam o controle intencional da fertilidade como um pecado contra o Criador, e essa visão estava ancorada na Escritura, na ordem natural e na moral cristã. Apagar isso é apagar a voz da igreja histórica, é falsificar a base que deveria nos guiar num tempo de confusão ética e espiritual. Por isso, o meu desafio para você é claro: vá atrás das fontes originais. Releia Gênesis 38 com honestidade. Reflita sobre sua visão de filhos, fertilidade, casamento e missão. E não aceite calmamente que outros ditem o que você pode ou não saber. A Reforma Protestante começou quando um homem decidiu confrontar as distorções do seu tempo. Hoje, nós também precisamos ter coragem para dizer: isto está errado e precisa ser corrigido. Até logo e que Deus te abençoe.